Olá, meu nome é Gideon Hércules, eu sou da turma 3D e nesse vídeo eu vou apresentar uma solução para o problema, no caso a questão 12 da lista 3 de laço condicional. A questão tem o seguinte enunciado: implemente um programa que recebe o número inteiro positivo e determina se ele é primo ou não. O programa deve imprimir a mensagem é primo para caso positivo e não é primo para caso contrário. Então, para começar, nós precisamos definir uma variável para o número que vai entrar. Eu escolhi a variável n. Então, na segunda linha, eu escrevi n igual a parseInt. ParseInt, que é uma função que deixa tudo que está dentro do parêntese dela inteiro. Ela lê tudo que está dentro do parêntese dela como inteiro. Dentro desse parêntese, eu boto prompt e dentro do prompt eu digito o comando para o usuário. No caso, digitar um número positivo. Digite um número positivo. Fecho os dois e começo as condições. Para o número ser primo ou não, ele tem que ser divisível. Para ser primo, no caso, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. E para não ser primo, ele tem que ser divisível por 1, por ele mesmo e por outro número. E no caso, todos os números maiores que 7 que não são primos são divisíveis por 2, 3, 5 ou 7. Qualquer um deles. E todos que não atendem essas condições, que não são divisíveis por nenhum desses, sendo maior que 7, são primos. Então, a primeira condição é o quê? Esse número é maior que 7. Se ele for maior que 7, ele vai entrar nessa condição. If, parênteses, condição n maior que 7. Dentro dela tem outra condição. Tem a condição if e o teste para ver se o número é primo ou não. No caso aqui, n, porcentagem 2, exclamação igual a zero, significa que o resto da divisão de n por 2 tem que ser diferente de zero. Se for diferente de zero e o resto da divisão de n por 3 for diferente de zero e o resto da divisão de n por 5 for diferente de zero e o resto da divisão de n por 7 for diferente de zero, o programa vai mostrar a seguinte mensagem na tela: é primo. Caso contrário, caso ele seja maior que 7 e não atender essas condições, no caso não sendo primo, ele vai entrar nesse outro, no else. No caso, se ele for maior que 7 e não for isso, então ele provavelmente é isso. Caso ele não entre na primeira condição, ele não é primo. Então, o programa vai mostrar na tela do usuário a mensagem não é primo. E caso o número seja maior que 0 e menor ou igual a 7, só tem dois números que não são primos nessa... 3 no caso. 3 números que não são primos nesse intervalo. Que são 4, 6 e o próprio 1. Então, caso o número seja menor ou igual a 7 e também maior que 0, caso ele seja positivo e menor ou igual a 7, ele vai entrar nessa condição. E essa condição diz o quê? Dentro dela tem outra condição. Caso o número seja divisível por 4, no caso, essa expressão aqui significa o resto da divisão por 4, o resto da divisão de n por 4 ser 0, ou o resto da divisão de n por 6 ser 0, ou n dividido para 1 ser igual a 1. Que o único número que dividido para 1 dá 1 é 1. Então, caso o número atenda a uma dessas três condições, ele vai entrar dentro dessa condição. E a mensagem que vai aparecer na tela do usuário é a mensagem não é primo. Caso contrário, caso o número seja menor ou igual a 7 e maior que 0, a mensagem que vai aparecer na tela do usuário vai ser é primo. Então, vou fazer um teste. Um número maior que 7 e que não é primo, primeiro, 14. Então, a mensagem não é primo vai aparecer na tela.
um número maior que 7 e que é primo. Vamos lá. 11. Então ele vai aparecer a mensagem é primo. Um número menor que 7 que não é primo. 4. Não é primo. E um número menor que 7 que é primo. 2. Então, é isso.